O que a Bíblia diz sobre a igreja? A palavra igreja vem da palavra grega eclesia, a qual significa convocado. E igreja não é prédio, nem construção, muito menos a placa de denominação. Sempre que conhecemos um irmão, a primeira pergunta dirigida um ao outro é: qual a sua igreja? Outros dizem eu vou, ou eu fui à igreja. Mas na carta aos Efésios 5:32, a palavra faz uma menção interessante que não poderá passar desapercebido diante dos nossos olhos espirituais, e assim descrito grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. É sobre esse grande mistério que vamos meditar, sob a dispensação do Espírito Santo do Senhor, à luz do Evangelho, para o discernimento da igreja de Cristo. E para confirmar o ponto principal, vamos meditar no capítulo 9 do livro de Atos, onde a palavra conta que Saulo, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Uma pausa para a meditação. Observe que na ocasião em que o Senhor Jesus interrompeu a Saulo, ele já havia ressuscitado e estava na glória do Pai, e mesmo assim, o Senhor lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como poderia Paulo perseguir a Cristo, estando ele glorificado nas alturas? Considere Atos 8:1. Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 9:1-2. E Saulo, ainda respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns seguidores de Cristo, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas o resplendor da glória de Cristo cegou a visão de Saulo, o qual foi guiado pelas mãos a Damasco, pelos seus seguidores. Disse então o Senhor para Ananias, seu servo, para que fosse ao encontro de Saulo e orasse por ele. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Evidencia-se neste tema, que a igreja que Saulo perseguia, não era a instituição religiosa, mas o corpo de Cristo, ou seja, homens e mulheres que faziam compromisso de servir a Deus, guardando no coração os mandamentos do Senhor Jesus, constituindo assim a igreja de Cristo no Novo Testamento, a qual não é a estrutura material, mas os que servem ao Senhor em espírito e em verdade. Portanto, é um equívoco alguém perguntar qual a sua igreja, ou dizer a minha igreja, ou eu vou à igreja. Porventura seria possível alguém fundar ou ir a uma igreja, sendo nós a igreja de Cristo? O homem tem edificado instituições religiosas, as quais são rotuladas com placas, mas igreja, somente é que Cristo resgatou com o seu sangue. Por isso recomendamos aos amados, a não associar a Igreja de Cristo com o edifício da praça, ou a organizações religiosas que dizem ser igrejas, porque não são. Como também muitos pregadores tratam a estrutura material como santuário, altar do Senhor, ou a casa do tesouro, isso é um equívoco, um engodo para atrair fiéis. Porque a Igreja de Cristo é gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. E o Evangelho tem preparado a Igreja para se apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo Jesus, segundo a Coríntios 11:2, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20:28. Filemon 2, e a nossa amada Áfia, e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. A igreja que é o corpo de Cristo. Colossenses 1:24 se reunia em casa. 1 Coríntios 3:17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós somos o templo de Deus, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Conclusão: ninguém pode fundar uma igreja, pois a igreja já foi fundada por Jesus, e essa igreja é eu e você.
Nós somos a Igreja de Cristo. Amém.